Então, Anthony, aprofundemos esta técnica do HDR. Porém, antes de falar dos aspectos práticos, abordemos primeiro alguns conceitos teóricos relativos a esta técnica. Como te dizia, esta técnica surge para aproximar as imagens que obtemos com a nossa máquina fotográfica à visão do nosso olho. Por exemplo, se te encontras num quarto de dia e olhas para o exterior, de certeza que o teu olho irá perceber com uma tonalidade correta tanto o interior do quarto como a paisagem que está no exterior. Em fotografia, isto não é possível. Sim, já sabia. Lembras-te, já falámos disso quando examinámos as questões da exposição, da gama dinâmica. O problema neste caso é precisamente um problema de gama dinâmica. Com o sensor digital da nossa reflex ou de um scanner, este problema torna-se ainda mais visível, já que o filme existiam limitações que, entretanto, puderam ser resolvidas através da luz de preenchimento, utilizando o fill-in em alguns casos, ou remediando de outras formas, ou ainda por vezes renunciando à obtenção de uma imagem que se aproximasse da percepção humana. O digital proporciona-nos outras técnicas que justamente permitem-nos conseguir obter uma imagem onde todos os tons são reproduzidos de maneira semelhante à que percepcionamos com o olho humano. Repara, Anthony, até há alguns anos era difícil de obter uma reprodução num monitor ou ainda menos numa impressora de imagens que tivessem uma grande diferença de luminosidade entre os pontos escuros da imagem e os de forte brilho. E isso devia-se aos limites da gama dinâmica. Lembras-te? Já falámos disso. Sim, a diferença de exposição entre os pontos mais brilhantes e os mais escuros no interior de uma imagem individual. Exatamente, no interior de um enquadramento individual. Repara, se referirmos o conceito de gama dinâmica quando falamos das capacidades da nossa reflex, falamos da possibilidade do sensor reproduzir num único disparo os top de diferença que existem entre os pontos mais escuros e os pontos mais brilhantes, enquanto que, se pelo contrário nos referirmos a um monitor, será a capacidade deste reproduzir uma imagem com diferenças de luminosidade em vídeo entre os pontos mais escuros e os mais iluminados. Repara, o nosso olho tem uma capacidade de interpretar áreas de baixa e alta luminosidade e, sobretudo, consegue compreender simultaneamente imagens com um forte contraste de luminância, ou seja, com uma elevada gama dinâmica. E o que se entende por luminância? Bem, a luminância é a medição da intensidade de uma fonte luminosa em relação à sua superfície. Mede-se em candelas por metro quadrado, também chamadas de lux, e geralmente considera-se que o nosso olho consegue percepcionar imagens com um contraste de luminância até 10.000 em 1, ou seja, a relação que existe entre os pontos mais iluminados e os menos iluminados é de 10.000 para 1. Considera que um monitor LCD de gama média consegue reproduzir uma imagem com um contraste de luminância, portanto com uma gama dinâmica no máximo de 700 em 1. E por isso há uma grande diferença Realmente. entre aquilo que conseguimos ver e aquilo que, pelo contrário, somos capazes de reproduzir no monitor depois de tirada a foto. E mesmo na impressão este valor será ainda mais reduzido. Assim, há uma grande diferença entre aquilo que conseguimos ver e aquilo que somos capazes de reproduzir. Sim, de facto, é precisamente devido a esta dificuldade de reproduzir imagens próximas às que o nosso olho pode percepcionar que tem levado nos últimos anos à investigação e à experimentação de novas técnicas. E o HDR nasce desta investigação. Sim, mas o gap é muito grande, não é? Passar de 700 a 10.000. Sim, na verdade o interesse e o empenho neste tipo de investigação não pertence estritamente ao mundo da fotografia, mas esta é uma técnica que nasceu noutros ambientes, no dos programadores de jogos de computador para tornar mais realistas os cenários, também nos ambientes de projeção em 3D e do rendering para tornar a luminosidade das suas imagens o mais realísticas possível, e também os projetistas de ecrãs de plasma e LCD. Depois esta técnica, por assim dizer, desaguou no mundo da fotografia com diversas adaptações para obter as imagens de que falaremos hoje. Considera que até hoje para reproduzir imagens fotográficas eram utilizados formatos em 8 bits ou em 16 bits. Sabes do que estou a falar, certo? Profundidade de cor. Exatamente, ao passo que para este tipo de imagens, para as HDR, tornou-se necessário utilizar formatos de até mesmo 32 bits de profundidade de cor, precisamente para armazenar a grande quantidade de dados que contém uma imagem deste tipo. Imagino que já tenhas abordado estes aspectos com o Renato nas aulas de pós-produção. Sim, sim. Trataremos de um outro aspecto, da reprodução fiel das cores. Considera que durante o processo fotográfico passamos as nossas imagens de um dispositivo para o outro e para tornar estável a reprodução cromática da própria imagem, alguns formatos foram padronizados.
O formato sRGB, um dos formatos em que são codificados em JPEG as imagens que saem de qualquer reflex, nasceu exatamente desta exigência de reproduzir do mesmo modo as imagens no monitor ou mesmo as provenientes de um scanner. Quer dizer, o sRGB significa precisamente Standard RGB. Assim, todas as imagens que obtemos com a nossa máquina fotográfica são prontas para uma correta reprodução num dispositivo. A filosofia do HDR rebate estes conceitos, ou seja, obtemos imagens que não são orientadas para a correta reprodução num dispositivo, mas para a correta representação da cena real que estamos a captar. E, portanto, utilizamos o nosso dispositivo para recolher o maior número de dados possíveis, mas estes devem ser depois adaptados a um novo formato que não é reproduzível em monitor, a não ser depois de uma fase de pós-produção que compreende também a fase de tone mapping que o torna reproduzível. Repara, Anthony, fiz-te todo este discurso para que entendas a diferença entre as imagens orientadas para o dispositivo, ou seja, os device referred, e, pelo contrário, os que estão orientados para a cena, os cena referred. Olha, estou a dar enormes passos em frente no mundo da fotografia e gostaria realmente de dizer a mesma coisa sobre ti no que se refere ao inglês. Então, chama-se Device Referred e Scene Referred. Repete. Então, device referred e scene referred. Não está mal. Continuemos. Está bem, de qualquer forma, falemos de fotografia. Então, as imagens device referred são as que contêm no seu interior todos os dados necessários para uma correta reprodução no dispositivo. Ok. Quer seja numa máquina digital reflex, quer depois no monitor e em todas as fases do processo. Enquanto que as imagens scene referred, as orientadas para a cena, contêm todos os dados relacionados com a cena que foi captada e existem todos os dados de luminância referentes àquela cena, e este é o tipo de imagem que se utiliza no HDR. E quais são os formatos HDR? Repara, na fase experimental apareceram muitos formatos, mas depois foram impostos como padrão principalmente dois destes, que são o Radiance RGBE, que é indicado pela extensão do ponto HDR, e o Open EXR, que é indicado pela extensão ponto EXR. Está bem. Mas já agora com o Renato, como é o inglês? Vocês percebem muito de fotografia, mas de inglês...